dos fatos e dos acontecimentos. Eu coloquei como título aí inclusive da transmissão que está na live, o agora, o depois e o nunca mais. Porque são esses 3 pontos que eu quero convidar vocês para nós olharmos para a história de Noé. Eu não vou contar a história porque todos nós conhecemos a história de Noé. Todos nós conhecemos o momento em que Deus olha para a raça humana e se arrepende, como o versículo que nós lemos, de haver criado o homem, porque toda a inclinação do homem e todo o pensamento, e somente os pensamentos dos homens, e tão somente todos os pensamentos do homem eram maldosos. Deus decide destruí-los, mas Deus encontra um homem justo, um homem que no seu momento, que no seu agora, pôde abrir a porta para o favor de Deus. Se existe uma coisa que a gente não consegue comprar, é o favor de Deus. Você não consegue comprar o favor de Deus na internet, nos grandes shoppings, viajando para o exterior, fazendo qualquer coisa, seja uma coisa boa ou ruim, com a sua capacidade, com o seu poder. Nada que você fizer é capaz de adquirir o favor de Deus. O favor de Deus, você tem que fazer a coisa certa. No seu agora, Noé fez exatamente a coisa certa, para então destravar o favor de Deus, que viria no seu depois. Porque agora, ao Noé fazer as escolhas certas, ao Noé fazer aquilo que era certo, Noé recebe o direcionamento de Deus. Porque Noé não estava recebendo o favor de Deus, Noé estava recebendo o direcionamento de Deus. Nós tanto às vezes buscamos, Deus fala comigo, Deus me dá uma palavra, a gente vem para o culto buscando um direcionamento de Deus, e Deus nos dá um direcionamento, para que esse direcionamento, para que esta palavra revelada, para que esta palavra que se torna clara diante dos nossos olhos, nos abram a porta no depois, para vivermos o favor de Deus. Noé entendeu este princípio, e aqui a primeira verdade maravilhosa para você, para nós trazermos para a nossa vida, se queremos viver o favor de Deus, fazer o certo. Deus queria destruir os homens, mas Noé foi encontrado justo, e o agora de Noé foi receber um direcionamento de Deus, que lhe daria o livramento, porque Noé fazia aquilo que era correto, Noé fazia aquilo que era justo. Isso nos faz entender algo que é poderoso em Deus. Aquilo que nós fazemos agora está destravando o nosso amanhã. Aquilo que você escolhe hoje está escrevendo o seu amanhã. Aquilo que você pronuncia hoje está reverberando o amanhã. A escolha que você faz agora está assinalando o seu amanhã. Tudo que nós fazemos hoje destrava o seu destino amanhã. Conseguimos entender isso? Porque Noé fez o certo agora. Deus lhe deu direcionamento, e ao Senhor dar direcionamento para Noé, Noé não questiona Deus. Noé não diz: ah, Deus, mas que história é essa? Arca, chuva, dilúvio, encher terra de água. Noé não questiona Deus. Noé faz aquilo que Deus disse que era para fazer. As pessoas não creram, as pessoas não participaram, as pessoas não se envolveram, as pessoas não fizeram o certo como Noé estava fazendo, mas Noé estava escrevendo o seu depois. Noé estava escrevendo o seu futuro. Noé estava entendendo um princípio poderoso, era fazer aquilo que Deus direcionou naquele momento, que a vida dele encontraria um bom descanso.
porque foi sendo um homem justo que ele encontrou o direcionamento de Deus. Agora, recebendo o direcionamento de Deus, não dava para questionar, era apenas obedecer, era apenas trilhar a vontade de Deus. Você consegue entender isso? Se você é forte hoje, você vai colher um futuro com a mesma proporção de força que você aplica na sua vida agora. Mas se você recua agora, você está abandonando o seu futuro. Se você para agora, você está negligenciando o seu futuro. Se você escolhe certo agora, você vai colher a prosperidade do certo amanhã. Aquilo que você lança hoje é o que você vai colher amanhã. A sua semente de hoje é a sua colheita de amanhã. Entende isso? Noé fez tudo o que Deus direcionou agora, para no amanhã Noé colher frutos gigantescos e preciosos. Porque quando Deus instrui para que ele saia da arca com a sua família e com todos os seus animais, Noé sai para uma nova história de vida. Noé sai para reconquistar, para reconstruir, para exercer autoridade e domínio sobre a terra. Olha que coisa preciosa, porque quando Deus faz o cuidado de nos deixar esta história, Deus nos deixa estes princípios. Então, primeiro princípio, agora, no agora, não existe outra alternativa. Faça a escolha certa, faça o certo, faça a escolha certa olhando para a vontade de Deus. Nós temos a vontade de Deus conosco, nós não podemos mudar, ela não muda, ela é eterna, ela é verdadeira, ela é a seu favor, a nosso favor, e eu preciso fazer a vontade de Deus. Se eu recebo clareza, luz, direcionamento de Deus, eu não preciso questionar, eu não tenho que questionar, eu não tenho que duvidar, eu não tenho que pensar diferente, eu tenho que simplesmente caminhar na palavra de Deus. Deus lança a sua palavra e Noé cumpre. Ao cumprir a palavra, Noé recebe o favor de Deus. O favor de Deus era o seu livramento. Ele entra na arca, traz os animais, vai com a sua família. A porta é fechada, lacrada, do lado de fora ele não poderia abrir. Deus envia o dilúvio, as águas vêm sobre a terra. Noé estava guardado, porque Noé entrou na dispensação de Deus. Noé entrou no lugar mais seguro que havia. Noé entrou na arca de Deus. Outro princípio poderoso para nós. A Bíblia diz que nós fomos inseridos em Cristo Jesus, o nosso lugar seguro, o nosso porto de segurança. Talvez você já tenha ouvido e entendido esta comparação, de que se há um lugar de livramento para nós, é na casa de Deus. A igreja é a grande arca do Senhor nos nossos dias. Deus conclama-nos para virmos à sua casa, fazermos parte da sua igreja, porque é o lugar mais seguro, é o lugar da sua segurança, de transição deste momento que nós estamos passando para o grande tempo em que Deus voltará para buscar a sua igreja, em que a sua igreja será retirada da terra, em que se fecharão os tempos. Quando nós estamos inseridos em Jesus, nós estamos inseridos nesta arca. O dilúvio estava acontecendo, o tempo da destruição estava sobre a natureza humana, as águas subiram, mas Noé estava guardado, Noé estava protegido, inserido dentro do plano de salvação de Deus. Qual é o grande plano de salvação de Deus hoje? O seu amor. Quem é o seu amor? Jesus. Nós precisamos estar inseridos no amor que é Jesus, o plano de Deus, para nos salvar. Eu não posso estar em outro lugar, porque qualquer outro lugar seria a morte, a destruição, mas Noé estava na arca. Entende este princípio?
precisamos permanecer inseridos na arca, precisamos permanecer inseridos em Jesus, precisamos permanecer em Cristo. Mas tem algo aqui que pode mudar a sua ótica para os dias da sua vida. O momento que nós enfrentamos, o dilúvio que nós enfrentamos, a luta que você enfrenta, a tempestade que você enfrenta, o vendaval que você enfrenta, o dia mau que você enfrenta, o dia terrível que você enfrenta, as intempéries da vida que você enfrenta, se você está fazendo a coisa certa, se você está andando no direcionamento de Deus, isto não vai te destruir, isto não é para a sua derrota, isto não é para a sua vergonha, isto não é o seu fim, porque se eu estiver dentro do propósito de Deus, mergulhado no propósito existencial da minha vida, Deus apenas está me conduzindo para que eu continue avançando para o alvo, porque quando começou o dilúvio, quando começou a tempestade, Noé estava na arca, a arca estava em nível raso, estava no mesmo nível que todos, mas veio o dilúvio, veio a tempestade, veio a destruição. O que a tempestade fez, o que o dilúvio fez, o que o mal fez, o que aquela coisa ruim que estava acontecendo com os homens, estava acontecendo também na vida de Noé. Porém, era o plano perfeito de Deus. Enquanto todos estavam morrendo aqui, enquanto aquela destruição estava acontecendo sobre a natureza humana, as águas que destruíram eram as mesmas águas que estavam elevando a arca de Noé, eram as mesmas águas que estavam fazendo a arca flutuar, subindo acima da terra. No final do dilúvio, onde a arca foi encontrada? No pico do monte mais alto. No pico do monte mais alto. Eu não sei se você já conseguiu entender, mas isso vai mudar a sua ótica de como nós enfrentamos as tempestades da nossa vida, lembrando que Noé fez o certo e andava na direção de Deus. Mas esse vendaval, essa tempestade, esta perseguição, este ruim da sua vida, esta fase da sua vida, não vai destruir você, mas ela está levando você para o alto do monte. Depois dessa tempestade, gente, depois desse dilúvio, depois deste ruim, se alguém quiser enxergar você, vai ter que olhar para o alto. Depois de tudo isso, você não vai estar mais aqui, você vai estar aqui. Deus está te acrescentando, Deus está te aperfeiçoando, Deus está te melhorando, Deus está te dando a experiência, Deus está nos dando a capacidade, Deus está nos aperfeiçoando, Deus está destravando o meu e o seu destino. Não existe destino vitorioso para aqueles que andam em nível raso, mas Deus está nos levando para o alto do monte. Você consegue entender isso? Você consegue agora olhar para as dificuldades da vida, para as lutas da sua vida, do seu dia a dia, e sorrir para elas e dizer: olha, muito bem, muito obrigado, você está me levando para o alto, você está me fazendo crescer, você está me fazendo avançar, através de você eu vou lá para cima. Quem hoje está no nível provocando a minha dificuldade, amanhã vai ter que olhar para o alto do monte, porque é para lá que Deus está me levando. Amém? Você crê nisso? E pode levantar a sua mão para o céu e dizer amém nessa noite? Amém. Aleluias. As tempestades de hoje, o dilúvio na sua vida hoje, eles estão acrescentando na sua vida, estão te levando para o próximo nível. Você está sendo levado para o próximo nível. Fica tranquilo, Deus está te levando para o próximo nível. Siga os direcionamentos de Deus, ande nos direcionamentos de Deus. Se Deus estiver guiando os seus passos, vai dar tudo certo. Tem outro princípio precioso que cuidadosamente Deus nos deixa na história de Noé. Por que Deus nos deixa isso? Porque Deus queria nos trazer momentos como esse, que mudam a nossa ótica a respeito da vida, que mudam a nossa ótica a respeito da nossa história, de tudo aquilo que nós enfrentamos.
Depois de passados 40 dias, depois de passado todo o tempo da chuva, depois, quando já estava no final de todo este processo, Noé abre uma janela que havia feito na arca. Aqui tem algo ainda mais precioso para nós. Antes de entrar nesse próximo princípio, eu não posso deixar essa janela passar. É que a janela era o único lugar que dava para Noé a visão, não do lado de fora, mas do lado de cima. Noé podia enxergar através da janela aquilo que Deus estava fazendo. A resposta que Noé precisava viria pela janela. A pergunta de Noé sairia pela janela. Essa é a janela da oração. Se você tem algo para falar, se você tem algo para entender, Noé abriu uma janela. Você pode abrir uma janela para olhar para cima e através da oração você lançar o seu coração para Deus e receber de Deus a resposta. E o princípio ainda poderoso aqui é que Noé envia um corvo, e o corvo, ou os corvos, são animais que se alimentam de animais mortos. Os corvos se alimentam de carnes em estado de putrefação. Noé envia o corvo. Qual era o pensamento de Noé? Noé estava pensando no nível baixo. Noé estava pensando, poderíamos dizer assim, pensando pequeno, buscando entendimento no princípio natural, porque a resposta do corvo seria a resposta da terra. Porque qual era o pensamento de quem solta um corvo? Homem experiente como Noé: se ele encontrar um animal morto na terra, ele vai se alimentar e ficar por lá. E se ele não voltar, então está tudo bem, eu posso descer da arca. Entende que este era um processo totalmente natural. Na terra, coisa morta, processos naturais. Mas o corvo volta. Quando o corvo volta, Noé entende que não era hora de sair da arca. Esse é um princípio para todos nós. Porque o corvo foi incapaz de fazer Noé se movimentar. O corvo foi incapaz de fazer Noé sair da condição que ele estava. O corvo foi incapaz de fazer Noé deixar a condição que ele estava para ir para o seu destino. Estou me lembrando agora que a Alice glorificava quando estava na barriga da mãe, né? Agora está glorificando aqui, né? Presente. O corvo não era e não foi capaz de ser a resposta para Noé. Mas passado um tempo, Noé solta a pomba. E a pomba vai. E a pomba encontra uma folha, um galho, um ramo de oliveira. E a pomba volta trazendo no seu bico o ramo da oliveira. Um galhozinho da oliveira. Era a resposta que Noé precisava. Quando Deus falou comigo sobre essa mensagem, eu fui pesquisar algumas coisas e ouvi um teólogo experiente que, conversando com agricultores em Israel, ele descobriu a importância da oliveira. Que a oliveira, ela leva um ciclo de 60 anos para dar um fruto perfeito. Depois de 5, 6 anos, ela começa a ganhar um certo tamanho. E ela é uma planta milenar. Ela dura séculos de vida. E o segredo da oliveira não está nos seus galhos. O segredo da oliveira não está na robustez ou na beleza das suas folhas. Em
Embora nós sabemos a importância das oliveiras, e você sabe que o mais precioso óleo de unção vem das oliveiras, e esses óleos de unção representam a unção do próprio Senhor. Mas o segredo da oliveira, os agricultores explicaram para esse teólogo que estava nas suas raízes, porque as raízes da oliveira, elas são capazes de entrar dentro da rocha, e enquanto a rocha não se mover, não se quebrar, a oliveira não deixa de viver. Então, se havia alguma planta realmente capaz de sobreviver ao dilúvio, era uma rocha. E aqui nós entendemos o motivo da vida da oliveira, porque a rocha verdadeira é Cristo. É lindo quando você começa a comparar estas coisas e ver tipologia bíblica, e ver Deus falando através de figuras com cada um de nós, mas as suas verdades se explicam na própria palavra. E a vida da oliveira mostra algo precioso para nós, é que o que faria Noé se mover na arca não seria o corvo que representa a morte, que representa o raso, que representa o natural, mas a pomba, porque a pomba representa o próprio Espírito de Deus. Lembra quando Jesus foi batizado por João nas águas? O relato do evangelista diz que eis que viu o céu aberto e uma voz como que uma pomba que desceu sobre o Senhor Jesus e disse: olha, esse é o meu filho amado. O símbolo do próprio Espírito de Deus era a pomba, e a pomba é o próprio Deus falando, é o próprio Deus guiando. A pomba é o novo, a pomba é a direção de Deus. Você consegue entender isso? Eu vou transformar isso aqui ainda em coisas menores para nós entendermos. Te dar uma explicação ainda mais clara. Você não anda mais pelo seu entendimento próprio, você não anda mais pelas experiências naturais, mas você anda pela revelação do Senhor, pela direção de Deus, pela verdade do Espírito Santo. Não pelo costume do homem, não pelo padrão natural, mas por aquilo que a pomba nos traz, a revelação do Espírito Santo. Aquilo que o Espírito Santo fala no nosso coração, é o que nos move, é o que nos conduz para o nosso destino. Você consegue entender isso? O corvo não tirou Noé da arca, mas a pomba simbolizava Deus falando com Noé. É o tempo do novo. A oliveira no bico da pomba estava dizendo: Noé, tem uma unção nova para você lá do lado de fora. O ramo da oliveira era a unção nova do Espírito. Deus está dizendo para todos nós aqui hoje: há uma unção nova para a sua vida, há uma unção nova, há um novo de Deus para a minha e para a sua história. Se nós andarmos na direção de Deus, há uma unção nova para a nossa vida, há uma revelação nova, há um propósito novo para todos nós. Esse foi o depois. E nunca mais. Capítulo 9. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês. Os animais selvagens, as aves do céu, as criaturas que se movem rente ao chão e os peixes do mar, eles estarão entregues em suas mãos. Tudo que vive e se move servirá de alimento para vocês, assim como lhes dei os vegetais. Agora lhes dou todas as coisas. Versículo 20. Volta comigo no capítulo 8.
Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. E nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. O que Noé fez desatou o seu futuro, mas poderoso é o nunca mais de Deus na vida de Noé, porque Noé obedeceu, porque Noé fez aquilo que era certo, porque Noé andou na direção de Deus, porque Noé, quando recebeu a revelação do novo, a unção nova de Deus que veio sobre a sua vida, o que Noé fez? Noé não correu para a churrascaria para comemorar com um churrasco, Noé não comprou o melhor carro e foi curtir a vida, Noé não escolheu a sua zona de conforto e diz: olha, a minha vida agora está tranquila, eu recebi tudo de Deus, eu tenho agora esse mundo agora todinho só para mim, eu agora posso andar tranquilo, ninguém vai me roubar, está apenas eu e a minha família, eu tenho toda a prosperidade ao alcance das minhas mãos, eu estou em paz, eu estou bem, a vida está boa demais para mim, eu não quero saber de problema, eu não quero saber desse negócio de igreja, de cultuar, de estar com negócio de estar com Deus, de vida, de consagração, de oração, dessas coisas todas. Noé não, ele não negligenciou isso. Depois Noé, ao sair da arca, construiu um altar dedicado ao Senhor, tomou alguns animais e aves puros e ofereceu-os como holocausto a Deus. Noé não se esqueceu da sua adoração a Deus, Noé não se esqueceu do holocausto, Noé não se esqueceu de entregar o seu sacrifício a Deus, Noé não se esqueceu de dar o seu melhor. Noé não pegou dos animais impuros, mas Noé pegou alguns dos animais puros, do melhor. Noé adorou a Deus com o seu melhor, Noé sacrificou a Deus o seu melhor, e ao adorar a Deus com o seu melhor, versículo 21, o Senhor sentiu o aroma agradável, e o Senhor disse: nunca mais amaldiçoarei a terra. Você consegue entender isso? A Bíblia nos diz em Romanos, e por todas as escrituras do Novo Testamento, que nós fomos compros, lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Paulo nos diz que nós somos justificados pela fé. Paulo nos diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A palavra do Senhor nos diz que nós fomos aperfeiçoados em Cristo, que nós fomos inseridos em Cristo, e o Senhor nos recebeu por adoção como filhos. O perfeito sacrifício de Jesus na cruz nos reconciliou com Deus. O sacrifício de Noé agradou a Deus, o sacrifício de Jesus nos reconciliou com Deus. Nós fomos inseridos em Jesus, a promessa está sobre nós: nunca mais, nunca mais. Se permanecermos em Jesus, nunca mais. O Senhor nos disse no versículo 22, enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. O nunca mais de Deus para Noé é para Noé, para os seus filhos,
para os filhos dos seus filhos, e os filhos dos seus filhos, e os filhos dos filhos dos seus filhos. E essa promessa é para você, e nessa noite eu libero esta palavra como profética sobre a sua vida. O nunca mais da maldição é para você, para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos, e para os filhos dos seus filhos, porque nós viveremos debaixo do favor de Deus. Foi liberado o favor de Deus sobre a nossa vida, sobre a sua história. Percebe isso? Deus está transmitindo esta notícia, esse recado, esta boa nova, esta revelação para todos nós, desde muitos anos, desde muitos tempos. E eu espero que nesta noite você esteja entendendo. Nunca mais. Nunca mais, porque hoje você está tomando posse de um tempo de bênção para as suas gerações. Se a natureza humana teve que ser destruída, mas agora Deus está dizendo, diante de Noé, nunca mais. Se houve maldição na tua família, na tua casa, Deus está liberando ao seu entendimento a luz desta palavra para você nesta noite, sobre os teus filhos, sobre os filhos dos teus filhos, sobre as tuas gerações. Nunca mais. Você não tem que andar mais desesperado, porque o nunca mais do Senhor está sobre nós como bênção. Você só precisa ter entendimento de quem você é em Cristo Jesus, da sua posição em Cristo Jesus. Você entende isso? Eu queria te convidar para nós ficarmos de pé. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Se você que está acompanhando conosco aí através dessa transmissão, se você vai ser alcançado ou está sendo alcançado por este vídeo, onde quer que ele esteja agora, eu não sei quanto tempo depois, que dia é hoje para você, mas feche os teus olhos e coloque a sua mão sobre o teu coração. Façamos isso todos nós aqui também. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Aleluias. Glória a Deus. E eu gostaria que você compreendesse isso. Coloca só um fundo musical, que nessa parte da mensagem depois o YouTube pede para cortar, dá problema. Coloca cantado não. Nós temos um problema sério, que a gente usa às vezes alguns fundos musicais, e aí você tem que ir lá e cortar a mensagem, porque a rede social tira do ar, cobra direitos autorais. Coloque a sua mão sobre o seu coração. E eu quero que você repita comigo. Sobre a minha história, sobre a minha descendência, sobre os meus filhos, os filhos dos meus filhos, e os filhos dos filhos dos meus filhos. O nunca mais de Deus vai acontecer. Nenhuma maldição, nenhuma praga, nenhuma herança de derrota. Mas hoje eu tomo posse de todas as bênçãos prometidas pelo Senhor, liberadas pela palavra. Hoje eu me torno em Jesus Cristo livre para viver os planos perfeitos do Senhor para a minha vida. Eu vou viver o melhor de Deus. Amém? Você crê nisso? Pode levantar suas mãos para os céus e aplaudir o Senhor Jesus. Creia nisso de maneira profética. Creia nisso assim com muita ousadia, com muita coragem, com muita fé, porque nunca mais maldições acontecerão sobre a tua geração. Se você quer ser ainda mais profético, se você quer ousar ainda mais, você pode escolher a direção de onde está os teus filhos, se você não tem filhos, na tua casa, e apontar a tua mão para a direção da tua casa ou dos teus filhos,
e repetir comigo assim: eu lanço agora por fé todas as bênçãos, e eu profetizo em nome de Jesus, estas bênçãos vão alcançar a minha casa, os meus filhos e a minha descendência. Eles vão prosperar. Eu os libero para crescer, para servirem a Deus, para serem vitoriosos. Eu quebro sobre eles toda palavra que eu tenha lançado inconsciente, que venha impedi-los. Hoje eu lanço essas palavras por terra e lanço agora, em nome de Jesus, bênçãos sobre os meus filhos, a minha casa e a minha descendência, em nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus. Nós cremos nisso. Nós podemos liberar pelo poder das nossas palavras bênção sobre as nossas gerações. Glória a Deus, amém. Pode assentar, gente. Glória a Jesus. Hoje